Olá, a você que me assiste agora novamente nessa nova aula da EBD Deus Conosco. Hoje, nesse momento, aliás, a gente vai falar sobre o segundo livro de Samuel. Espero encontrar você na mais perfeita saúde. Espero que essa semana, a semana que passou, já que a ideia é que a gente coloque esse vídeo aí no domingo, inclusive domingo de Páscoa. Espero que essa semana tenha passado bem para você que me assiste agora. Espero que nesse feriado de Páscoa, que é o feriado mais importante para nós cristãos, afinal de contas é a festa em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos a vitória dele sobre a morte, que nos fez sermos também vitoriosos em face da morte, da morte espiritual. Espero então que esta semana tenha transcorrido da melhor forma possível, apesar de toda essa crise aí do confinamento. Enfim, então hoje, nesta oportunidade, nesta aula, a gente vai falar a respeito do segundo livro de Samuel. Já falamos então de 1 Samuel em duas partes, Essas duas partes elas se encontram aí no YouTube também. E a gente, novamente falando, a gente sempre está aí à disposição para fazer algum tipo de comentário aí no grupo, do WhatsApp que a gente mantém. Espero que seja sempre um canal aberto aí para todo mundo se manifestar, para todo mundo manifestar algum comentário, alguma discordância, alguma dúvida, qualquer coisa que seja, a fim de que a gente possa aí, da melhor forma possível, a gente possa extrair as verdades da palavra do Senhor. Então, eu quero convidar você que, se você ainda não fez isso, para que dê uma pausa no vídeo, para pedir a Deus, para ir a Deus em oração e pedir a Ele direção nesse momento, para que Ele realmente abra a nossa mente, o nosso coração, a fim de que aprendamos, nesse estudo, por esse estudo a gente possa crescer espiritualmente, que a gente possa ser edificado pelo estudo da sua palavra, ok? Então nesse momento convido você a dar uma pausa, se ainda não fez essa oração, e orar. Muito bem. Vamos lá então para o estudo. Segundo livro de Samuel. Só para fazer um apanhado geral, uma revisãozinha, uma revisão a respeito desse livro tão rico, que é o primeiro livro que fala da história da monarquia de Israel. Quero, em primeiro lugar, relembrar por que existe essa divisão, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Novamente dizendo, isso é uma coisa que a gente falou lá na primeira parte do estudo de 1 Samuel, como eu disse, esse vídeo está no YouTube também. Quando houve a tradução das escrituras, do Antigo Testamento, do hebraico para a língua grega, o que houve foi que, por conta aí das características da língua grega, houve uma extensão muito grande, Então, em vez de um pergaminho apenas, foram necessários 2 pergaminhos para cada um desses livros, que são obras únicas originalmente, Samuel, Reis e Crônicas. E aí, como houve essa necessidade de 2 pergaminhos, então houve uma divisão, em 2 partes. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. E uma outra coisa que, até mesmo por conta disso, até mesmo por conta dessa divisão, a gente sempre gosta de chamar atenção, a respeito
da necessidade de falarmos esses livros, né, sempre no masculino, ou seja, primeiro Crônica, primeiro Samuel, primeiro segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, porque se trata de primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Samuel e assim por diante, né? Ou primeiro volume de Samuel, primeiro, ou pode ser pensado dessa forma também, né? Isso diferentemente das cartas, das epístolas do Novo Testamento, em que a gente se refere no feminino porque é epístola ou carta. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses e assim por diante. Ok? Então, só essa observação inicial antes da gente entrar aí no tema do livro de 2 Samuel. Bem, vamos lá. 1 Samuel, como a gente já viu em duas partes, né? Em duas outras aulas, ele conta, enfim, ele abrange principalmente 3 personagens, né? O primeiro livro de Samuel aborda a infância, até mesmo antes do nascimento de Samuel, um grande homem de Deus ali, que foi o último juiz, primeiro dos profetas e até mesmo, como a gente viu, fez até às vezes do próprio sacerdote, né? E aí no primeiro livro de Samuel a gente tem também Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e como Davi foi, então, como surgiu a história de Davi em Israel, né? E não ele como rei, porque na verdade o livro de 1 Samuel ele conta somente o reinado de Saul, né? Ele, em termos de reinado, o 1 Samuel aborda somente o reinado de Saul. E aí em 2 Samuel, sim, é que nós vamos ver o reinado, né? O governo, né, de Davi. Como a gente viu, Davi foi, lá em 1 Samuel, ele foi ungido rei, mas ele não foi ungido, ele não foi alçado ao trono, né, ainda no contexto do primeiro livro. E agora no contexto do segundo livro, sim, é que nós vamos ver como Davi então subiu ao trono, primeiro de Judá e depois de Israel, né? Então a gente pode fazer inclusive duas partes principais em 2 Samuel, né? A primeira parte, que é uma parte bem curtinha, né? Que é quando Davi governou sobre Judá, que primeiro a gente vê ali até o capítulo 4, como Davi, ele, até por ocasião da morte de Saul, né, ele primeiro foi alçado ao trono de Judá, né, em primeiro lugar. Houve inclusive um relacionamento tenso entre Davi e Isbosete, que era o sucessor de Saul, né, o filho de Saul, o filho sobrevivente, né, aquele que sucederia Saul, e acabou sucedendo, mas por um breve momento, breve eu digo entre aspas, né, não foi um reinado muito longo, mas enfim. E aí depois até da morte de Isbosete, Davi também é proclamado rei sobre Israel, né? Isso a partir do capítulo 5, e aí a gente vai até o final do livro, né? Quando a gente vê Davi governando com muitas vicissitudes, enfim, mas com várias questões aí que a gente vai ver, mas enfim, governando aí sobre Judá e Israel até o capítulo 24. Por que falar em Judá e Israel, né? Bem, o que acontece é que a coesão das tribos, a coesão entre as tribos de Israel, ela nunca foi algo efetivamente estável, né? Se a gente dá uma olhada, se a gente lê a Bíblia, né, a gente sempre vê algumas
algumas questões entre as tribos, mais entre umas e outras, mas enfim, a gente nunca teve uma coesão. Israel nunca teve, Israel que eu digo, a, a nação como um todo, né, os descendentes de Jacó, eles nunca formaram uma nação especificamente coesa e assim como algo que a gente possa dizer estável, né? Existiu sempre, desde essa questão aí da sucessão de Saul, a gente teve aí já iniciou, né? Já iniciou uma certa tensão entre os reinos digamos assim, entre as tribos de Judá e as outras, né? Por isso que quando a gente vê aqui em 2 Samuel, a gente nota exatamente essa questão de uma forma bem nítida, né? Como Israel, desculpem, como Davi, em primeiro lugar, ele foi proclamado rei, né, sobre a tribo de Judá, e aí só depois, posteriormente, ele foi proclamado rei sobre todas as tribos do norte também, ele acabou governando sobre Judá e Israel. Mas isso, ao longo da história, e a gente lê inclusive em 2 Samuel, a gente vê que existia um conflito, existia existia uma animosidade, enfim, uma instabilidade interna, né? Ah, Existia questionamento das tribos do norte, que a gente chama no geral de Israel, né? E a gente vai ver isso como isso aconteceu lá em 1 Reis, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver depois da morte de Salomão que efetivamente houve uma cisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, mas só para deixar claro o seguinte, na verdade aquela cisão que houve lá após a morte de Salomão, ela não é uma coisa nova, é uma coisa histórica, é algo que efetivamente foi resultado de uma série de outras coisas que aconteceram, né? E que a gente vê o nascimento, não o nascimento, mas assim, a gente vê logo a partir exatamente da subida, né, de Davi ao trono de Israel, que eu vou dizer Israel como um todo, né, de Judá e Israel, né? Enfim, então o livro de 2 Samuel ele se inicia exatamente com a notícia, né, que Davi recebeu da morte de Saul. Eu acho até é um é uma é um episódio até, não vou dizer engraçado, mas assim cercado de uma certa ironia, né? Porque o que acontece? Davi, lá no finalzinho do livro de 1 Samuel, Davi ele por conta aí dos amalequitas, né? Os amalequitas invadiram a cidade lá onde Davi estava habitando para se esconder um pouquinho ali de Saul, né? Que o estava perseguindo. Ele chegou, que era a cidade, que era lá na região era em Ziklag, né? Os amalequitas foram lá e saquearam Ziklag, levaram as esposas e concubinas aí de Davi, levaram todo mundo ali, sequestraram todos, e Davi foi lá e guerreou contra eles e libertou todo mundo. E aí, um pouco depois disso, muito pouco tempo depois, meio que simultânea, né, aquela guerra em que Saul também acabou morrendo. E aí o que acontece? Davi tinha, há muito pouco tempo, ele tinha retornado dessa guerra aí contra os amalequitas. E aí vai um amalequita, né? Alguém que esteve lá no campo de batalha ali, viu a morte de Saul, ele vai lá e leva essa história da morte de Saul para o Davi, né? E ele chega e diz o seguinte: olha, isso contando muito por alto, mas enfim, ele pegou ali, ele tomou a coroa de Saul, tomou o bracelete de Saul, né, para levar para Davi, dizendo o seguinte, né, o que o amalequita pensou? Olha, eu vou dar essa grande notícia aqui para Davi, porque afinal de contas eu sei que Davi
Davi vai ser o rei de Israel, né? Até pela sua notoriedade, né? E aí eu vou levar essa notícia da morte do inimigo dele. ah, e aqui eu faço um parênteses, né? Davi nunca teve Saul como inimigo, sim, Saul que tinha Davi como inimigo, né? Mas fechando parênteses aqui. E aí ele chega e diz assim: vou dar essa grande notícia aqui para Davi, né? Porque daí provavelmente eu vou ser alçado a, um, a uma posição de destaque dentro do reino dele, né? E aí é bem aquela história do sabe nada inocente, né? Sabe de nada inocente, porque poxa vida, é uma coisa até irônica, né? Porque vejam, ele não tinha a mínima ideia que ele não sabia, né? Ele não sabia a personalidade, aliás, a, a, a reverência de Davi para com o Senhor e para com o seu ungido, né? E ele também, assim, provavelmente ele não sabia daquilo que acontecera um tempinho muito um tempinho antes daquilo, né, de que Davi havia investido contra os amalequitas, né, o povo desse indivíduo, né, desse cara, né, desse cara que vai levar a notícia para ele, né. E aí Davi ele se enfureceu, né? Ele falou: como é que você pode fazer uma coisa dessa, né? Você roubou o bracelete, roubou a coroa do ungido do Senhor e ainda por cima, e o amalequita contou que ele acabou executando o rei, né? E aí o que aconteceu foi simplesmente que a cabeça dele rolou, né? É até de uma forma um pouco irônica isso, né? Como aconteceu, que foi exatamente um amalequita, né? Pensando, pelo menos dá a entender, né? Ele foi todo contente, assim, digamos, né? Dar essa notícia para Davi, achando que Davi ia, oh, que excelente notícia! Agora, e ainda por cima você trouxe a coroa do rei, né? Agora você vai ser alçado aqui, primeiro-ministro, sei lá, alguma coisa assim. E aí não foi nada disso que aconteceu. O Amalequita ele foi executado ali, né? Por Davi, e Davi, após isso, ele chora a morte de Saul, chora a morte de Jonatas, um grande amigo dele. E aí o trono fica, enfim, o trono ele acaba ficando vago, né? Ainda que Saul também tivesse mais um sucessor, que era Isbosete, e que ele acabou sendo conduzido aí ao trono, mas não reconhecidamente pela tribo de Judá, né? O que aconteceu é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Aquela tensão entre Judá e o restante das tribos do norte, né? Que a gente chama no conjunto de Israel. Então a tribo de Judá aclamou então Davi como rei, ok? E aí Davi governou sobre Judá um tempo, né? Nesse tempo em que Davi governou sobre Judá, houve uma relação muito tensa então com Isbosete, né? Isbosete, o filho de Saul, que havia sobrevivido, ok? E ele como rei de todas as demais tribos, né? Então não haveria nem como não ter uma relação tensa aí, né? E aí houve guerra, houve vários conflitos aí entre os homens de Davi e os homens de Isbosete, né? Os homens de Davi comandados aí por Joabe, né? O general das tropas aí de Davi, e entre os homens comandados por Joabe e os homens comandados por Abner, que era o general de guerra de Saul e também acabou sendo também o general de guerra aí de Isbosete, né? Há uma série de detalhes que infelizmente a gente não tem como explorar numa aula de pouco tempo, mas enfim, existem muitos outros detalhes por trás de tudo que acontece, mas enfim, Isbosete acaba sendo assassinado novamente por uma questão assim, por dois irmãos aí que achavam que com isso eles iam encontrar favor diante de Davi, e quando eles vão inclusive
levaram a cabeça de Isbosete lá para Davi, dizendo assim, ó, a gente matou o rei de Israel aqui, né? A gente veio trazer essa notícia. Aí Davi ele manda também, manda executar esses caras aí, né? Afinal de contas, Davi diz o seguinte: olha, ele era um homem justo, né? E vocês vão lá e quem mandou vocês fazerem isso, né? Agora vocês vão pagar com a sua vida, com a vida de vocês. E aí foi isso que aconteceu também com esses dois homens aí, que assassinaram, que mataram Isbosete e foram levar a cabeça para Davi achando que iam ficar bem na fita também, né? Outro episódio do Sabe de Nada Inocente, né? Mais ou menos isso. Mas enfim. E aí a gente vê, a partir do capítulo 5, a gente vê então Davi governando, né? E aí, desculpem, depois da morte de Isbosete, Davi também é aclamado rei sobre todas as tribos do norte e Judá, e aí fica todo Israel em geral, né? Sob o comando, sob a liderança e sob o governo do rei Davi. Né? E aí Davi, do capítulo 5 em diante, então, a gente vê os primeiros anos dele, que foram anos muito gloriosos, foram anos em que Deus deu muitas vitórias, o Senhor deu muitas vitórias a Davi. Não que ele tenha, Deus deu sempre muitas vitórias, apesar dos problemas que Davi enfrentou, né? E aí Davi teve um início de governo muito próspero, e ele expandiu muito o território de Israel no geral. E aí depois no capítulo, isso nos primeiros anos, né, primeiros anos de prosperidade, do capítulo 5 até o capítulo 10 mais ou menos, né? E aí no capítulo 11 e no capítulo 12 a gente vê aí o relato de um pecado muito grave de Davi, né? Davi cometeu adultério, cometeu homicídio, infelizmente ele acabou maculando a sua biografia com esse pecado, com esses pecados que foram muito graves pelos pecados em si, pela maneira como Davi se comportou, pela maneira como Davi tentou dissimular, tentou esconder, né? Foi algo bastante sério na história dele, infelizmente, né? Mas enfim, disso resultaram uma série de outros problemas, né? Às vezes a gente pode até achar que, poxa, por conta desse pecado com Batseba, né? Desse adultério que ele cometeu com Batseba e depois com o homicídio de Urias, que era o marido de Batseba, que como consequência disso ele acabou tendo vários problemas, inclusive o problema com o filho dele, né, que conspirou contra ele. Mas eu vejo mais como assim, na verdade, aquilo que Davi, esse pecado de Davi, na verdade foi mais um sintoma, né, da personalidade dele, né, que ele é um homem, que muito observador da vontade do Senhor, né? Um homem extremamente piedoso, um homem que a gente vê pelos salmos, né? Como ele se derramava perante Deus, mas por outro lado com uma queda para algumas questões, né? Uma queda mais, eu digo, uma fraqueza, né? Em alguns aspectos, né? Com relação, por exemplo, à mulher, né, às mulheres, com relação também à criação dos filhos dele, né? Então, a questão familiar dele é complicada, né? E por conta disso ele acabou colhendo alguns problemas e problemas sérios, né? Ele teve que enfrentar. Então aí do capítulo 12 até o capítulo 20, né, a gente tem um relato longo, né, de dificuldades e problemas que Davi teve que enfrentar, né? Enfim, Davi foi um grande homem de Deus, mas que teve aí, assim, infelizmente ele teve aí os seus problemas, né? Ele teve aí as suas fraquezas, e a Bíblia não esconde isso, né? Nem por isso, apesar
de dele ter manchado aí a sua biografia, isso não faz dele não faz com que ele não seja um grande rei, inclusive como a gente já falou em aulas anteriores aí, como o rei por excelência, né? O rei por excelência de Israel, o modelo, digamos assim, em termos de rei, né? Em termos de monarca, ele vai ser sempre lembrado como o grande modelo de rei, né? E aí do capítulo 21 até o capítulo 24 a gente vê alguns relatos assim meio que desconectados um do outro, né? E que descrevem aí alguns fatos aí do final da vida dele, né? Mas vamos falar alguma coisa sobre questões muito importantes, né? No capítulo 2, isso que a gente acabou de falar é só um voo panorâmico, né? No capítulo 2, então, a gente estava falando sobre essa questão da coesão instável das tribos. Eu quero ler algumas passagens para que isso fique mais dentro aqui da palavra, né? Para que a gente tire aí o contexto exatamente da Bíblia, né? No capítulo 2, versículo 4, por exemplo, diz assim: Então vieram os homens de Judá, segundo Samuel capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então aqui a gente vê os homens de Judá ungindo ali Davi rei sobre a casa de Judá. Essa unção, na verdade, era uma aclamação pública, né? Mas na verdade a gente sabe que Davi havia sido ungido por Samuel muitos anos antes, né? Ali, quando Samuel, vocês se lembram dessa passagem, né? Quando Samuel vai visitar Jessé e Davi é ungido ali na frente de toda a família dele, né? Dos irmãos e dos pais dele. Aí no capítulo 5, a gente vê Davi sendo ungido rei de todo Israel, né? Capítulo 5 de 2 Samuel, versículos 1 a 5, eu vou ler com vocês. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então vejam, Davi primeiro foi proclamado rei em Judá, e depois de alguns anos, né, com a morte de Esbozete, é que Davi foi proclamado rei de todo Israel. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso, que essa divisão, né, entre os reinos do norte, né, todas as tribos ali do norte que a gente chama de Israel, né, e a tribo de Judá, que é a tribo do sul, né, que é o reino, desculpem, a tribo do sul que depois vai virar o reino do sul, né, essa coesão ela nunca foi exatamente uma coesão muito firme, né? Foi uma coesão bem instável, né? Porque por alguns anos, né? Acabou pela liderança aí dos homens, né? Pela liderança de homens como Davi e Salomão, ela acabou permanecendo, mas que depois com a morte de Samuel, como a gente vai ver em 1 Reis, a gente vai ver como isso acabou não permanecendo, né? Enfim, e aí no capítulo 7, que a meu ver é a parte mais importante aí do livro de 2 Samuel, mais importante no sentido de, até no contexto do Novo Testamento, até no contexto da nossa realidade, né? A gente vê a aliança que Deus fez com Davi, né? E
O que significa essa aliança para nós, né? A gente vai ver aqui no capítulo 7, versículos 12 a 16. Esse é um capítulo chave, ok? Capítulo chave no livro de 2 Samuel, ok? Capítulo 7 de 2 Samuel, versículos 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. Esse versículo é mais importante ainda desses 4 que a gente acabou de ler. É o 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Bem, a gente não tem tempo de falar de uma forma muito aprofundada, da forma como deveria, como a gente, eu acho que isso esse tema mereceria, mas enfim, aqui Deus está fazendo estabelecendo o trono de Davi para sempre, ou seja, fazendo uma promessa messiânica, né? E esse contexto aqui é quando Davi ele chega, diz a Natã o seguinte: olha, eu estou habitando numa casa aqui luxuosa, né? Uma casa de cedros, né? E o tabernáculo está ali, né? Está largado, não existe uma casa para o Senhor, né? Eu fico enfim, eu quero construir um templo para o Senhor, uma casa para Deus, né? E aí Natã vai, até no primeiro momento Natã diz: olha, vai lá, faz o que está no seu coração, mas depois Deus fala para Natã o seguinte: olha, na verdade não, eu não quero que Davi construa um templo para mim, porque em casa nenhuma habitei todos os meus dias, enfim, Deus não habita em casas, enfim, já é aquele fato que todos nós conhecemos, né? E ele diz nesse contexto que quem vai construir esse templo, né, vai ser o sucessor dele, né, que depois a gente vai ver que é Salomão, mas nesse mesmo contexto ele fala que vai estabelecer a tua casa, ou seja, a tua dinastia, né, a casa de Davi, ou seja, a dinastia de Davi, serão firmados para sempre, né? E aí está o grande anúncio, né, o anúncio de que da raiz de Davi viria aquele que é o Messias, né? Então, especialmente depois aí do exílio, né, em que, poxa, mas a gente achou que a casa de Davi, a dinastia de Davi seria preservada, né, para sempre, né? Desculpem. E o que significa então essa promessa, né? Isso eu estou fazendo uma elucubração, tá? Eu estou fazendo até uma suposição aqui, né? O que os rabinos, né, chegavam e falavam: poxa, mas como é que pode? O Senhor não tinha falado que a dinastia de Davi iria durar para sempre, né? E aí isso, na verdade, veio a ser realmente interpretado da forma correta, né? Que isso não era um anúncio temporal, mas sim um anúncio espiritual, né? Assim, uma promessa da parte do Senhor de que a casa de Davi, a dinastia de Davi, ela seria estabelecida para sempre, né? Porque o Messias viria dela, né? É por isso que no Novo Testamento a gente vê muitos dizendo, por exemplo, aquele cego, né, que chega, vai atrás de Jesus, fala assim: Jesus, filho de Davi, né, eu quero falar contigo, né, atende a minha demanda, né, meu pedido, tal, porque
filho de Davi, exatamente por conta dessa aliança que o Senhor fez com Davi aqui nesse contexto do capítulo 7 de 2 Samuel. Filho de Davi acabou sendo realmente aquilo, uma denominação messiânica, né? Um predicado messiânico. O filho de Davi é o Messias, né? Por conta exatamente aí da interpretação dessa aliança que Deus fez, né? Que o Senhor fez com Davi. E é exatamente isso, né? Que por meio de Davi, a dinastia dele, né, daria então origem ao, isso em termos carnais, né, em termos de carne, seria o berço do Messias, que é o próprio Senhor Jesus. Ok? Esse capítulo é extremamente importante, né, essa passagem talvez seja a mais importante aí de 2 Samuel pelo significado que ele tem para nós, né? Enfim, quanto à honra para o rei Davi, né, ter essa aliança com Deus, né, de realmente o Senhor dizer o seguinte, né, você já imaginou, né, o Senhor dizendo, olha, o teu descendente vai ser o Messias ele não falou dessa forma, claro, mas eu digo, o teu descendente vai ser o Messias, aquele que virá e vai tirar o pecado do mundo, né, o centro da história vai vir aí da tua raiz, né? Impressionante, né? Enfim, é isso. E Davi realmente é um homem que assim, se não bastasse a grandeza da história, né? Ele tem essa marca, né? De ele ser realmente a partir dele, né? Não apenas a partir dele, não digo isso, mas foi com ele que Deus fez então essa aliança, né? Essa aliança eterna, essa aliança espiritual e não somente temporal, né? Não somente terrena, né? Enfim. Bom, infelizmente eu não vou poder falar muita coisa a respeito do próprio pecado de Davi que a gente falou já no começo, mas vocês conhecem a história muito bem. Eu quero só me colocar um pouquinho de atenção aqui na conspiração de Absalão, ok? Só para a gente terminar então esse estudo, né? Absalão, que é que, digamos assim, me parece, se eu não me engano, seria o terceiro filho na linhagem ali, seria o terceiro na linhagem sucessória de Davi. Absalão, ele conspirou contra Davi, né? E ele tentou tomar o trono de Davi. Isso vocês podem ler aqui em 2 Samuel, nos capítulos 15, né? Basicamente 15 em diante. Absalão teve um problema ali com o irmão mais velho, Amnon, né? Por conta aí de um incesto, né? E aí a gente vê os problemas familiares de Davi, né? Como Davi infelizmente não controlou bem essa questão, né? Enfim, isso está nas páginas da Bíblia. Eu acho que todo mundo tem condições de ler, né? Mas a parte essa questão aí de Davi não ter tido a mesma competência como rei, né? Não ter tido a mesma competência como pai, até mesmo como marido, digamos assim, né? A gente vai falando aqui de Absalão. Absalão então ele conspirou contra Davi e tentou tomar-lhe o trono, né? E aí no capítulo 15, versículos 2 e 3, a gente vê algumas questões que inclusive eu quero voltar naquela coesão instável entre Israel e Judá, ok? Capítulo 15, versículos 2 e 3, olha só o que diz. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Ou seja, de tal tribo de Israel que ele diz, Israel, as tribos do norte, né? Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei.
Olha só como Absalão, eu vou continuar um pouquinho mais para frente daqui a pouquinho, né? Mas olha como Absalão então ele começou, olha a estratégia dele para conspirar, né? Ele pegou ali, chegou um tempo que ele ficou ali, meio que as pessoas que vinham para apresentar suas demandas perante o rei, ele ficou ali meio que aquele distribuidor de senha, né? E ele começou a falar: olha, você é de qual tribo? Ah, eu sou de tal tribo do norte. Né? Se fosse tribo de Judá, ele deixava passar, digamos assim. Aí ele pegava lá alguém lá de Ruben, né? E aí ele chegava assim e falava: olha, qual que é a tua causa aí? Ah, você é da tribo de Ruben, aconteceu tal coisa, tal. Olha, você tem toda a razão na tua demanda, tá? Só que o rei não vai te atender, não, tá? Ele ele não se importa muito, isso eu estou fazendo uma adaptação, tá? Mas é mais ou menos isso que Absalão fez, né? Ele não se importa muito com a tua tribo não, viu? Infelizmente você tem toda a razão, mas não, ele não vai te ouvir. Mas pode deixar que eu tô aqui para te ajudar, né? E aí ele foi angariando simpatia, né? Daquelas tribos, né, do norte, né, aquele restante das tribos de Israel, né, das tribos do norte, né. E aí foi assim que Absalão foi tentando angariar apoio para a sua conspiração, né. E aí foi que no versículo 10 aí a gente vê exatamente aí Absalão aí realmente anunciando que ele aqui veio, né. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Né? E aí a gente vê exatamente a realização, digamos assim, né? Ou seja, a eclosão aí da conspiração de Absalão, tentando tomar o trono aí de Davi. Ele efetivamente acaba conseguindo fazer isso, tá? Davi acaba fugindo, acaba levando toda a sua casa aí, escapando, fugindo, porque, enfim, ele não via condições de enfrentar naquele momento, né, de enfrentar todos que estavam ao lado de Absalão naquele momento. Né? E aí no capítulo 18, as coisas vão acontecendo e vocês podem ver tudo que acontece aí. Vocês já leram, né? Eu tenho certeza. Ou se não leram, podem ler. Toda essa história que está aqui envolvida, né? Até que chega no capítulo 18, né? Que a gente vê o resultado disso, né? Capítulo 18, versículo 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Ele ficou preso numa árvore, né? Isso aí a gente já viu várias vezes em filmes, né? Que ele está fugindo, está escapando de alguém, né? Alguém em velocidade muito grande ali pelo meio de uma floresta, né? De uma mata, enfim, onde tem várias árvores, né? Ele acaba ficando pendurado e ficou preso ali, né? E aí o que aconteceu é que depois disso, né, como ele ficou entregue ali, ele acabou sendo morto, como a gente vê no versículo 17. Desculpa, no versículo 17 ele já estava morto, mas enfim, só para dizer, né, Davi havia pedido, né, ao seu exército que derrotasse o exército de Absalão, mas preservasse a vida dele, né? E aí Joabe, encontrando o Absalão dessa forma, né? Joabe Joabe é uma pessoa muito assim muito controvertida, né? É um cara que a gente deveria estudar muito a fundo, né? Mas enfim, Joabe ele pegou e matou, né? Ele pegou e falou não, inclusive alguém disse para ele, né? Olha, Joabe, dá um tempo aí, tá? Davi falou para preservar a vida dele. E Joabe falou, não tem nada disso não. Ele chegou e matou, enfiou a lança e depois chamou mais 10 ali, jovens ali, que acabaram de fazer a execução de Absalão, né? Vejam como Joabe era um homem
como eu disse, difícil, né? É difícil até a gente deveria assim, eu acho que merece até um estudo de Joabe, né? Porque ele é uma pessoa extremamente controversa, né? Personalidade muito controversa. E aí vai, e no versículo 17, né? Levaram Absalão morto, né? E o lançaram no bosque numa grande cova e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Eu quero chamar a atenção nesse versículo aqui, nesse grande montão de pedras, né? O que significava você sepultar alguém e colocar um montão de pedras em cima? Isso significava, ali naquele momento, né? Alguém que era amaldiçoado, tá? Alguém que havia sido assim, que, olha, esse cara aqui é um cara que mereceu morrer, digamos assim, né? Como é o caso de Acã, né? Acã lá no contexto ainda do livro de Josué, por exemplo, né? Que ele fez com que o exército ali, por conta aí de uma ganância dele, né? Que ele levou algumas coisas ali de Jericó e guardou em casa, né? E por conta disso o exército de Israel foi derrotado ali na batalha contra Ai, né? Acã então foi sepultado dessa forma, com um montão de pedras em cima, né? E foi isso que aconteceu com Absalão, ok? O que eu quero dizer e o que eu quero chamar atenção na vida de Absalão, né? Absalão, assim como Aitofel, né? Aitofel é um conselheiro aqui de Davi que acabou passando para o lado de Absalão, né? É, eles não tinham a mínima chance de ganhar, né? De ganhar essa questão, né? Porque eles estavam indo contra a vontade do Senhor, né? Então realmente faltou uma visão espiritual, com certeza, né? Faltou uma visão de que realmente ninguém pode lançar a mão contra o escolhido do Senhor, né? Eles não tinham a mínima chance de ter sucesso nisso, né? Tanto é que aconteceu o que aconteceu, né? E é isso que eu quero chamar a atenção, né? Um contraponto que eu quero fazer entre Absalão e o próprio Davi, né? Quando lá em 1 Samuel, e a gente já falou isso lá quando a gente estudou 1 Samuel, eu já falei a respeito desse versículo, né? No capítulo 24 de 1 Samuel, capítulo 24, versículos 5 e 6. Olha a diferença entre o comportamento de Absalão e o comportamento de Davi. Lá, Davi, em 1 Samuel 24, 5 e 6, diz assim o versículo 5, né? Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Vejam, irmãos, a diferença. Veja você a diferença entre o comportamento de Davi e o comportamento de Absalão. Apesar de Davi já ter sido ungido por Samuel, apesar de Davi não ver Saul como inimigo, muito pelo contrário, Saul é quem o via como inimigo, que o perseguia e tentou matá-lo várias vezes, né? E apesar de Saul estar aqui entregue nas mãos de Davi, né? Que os homens que estavam com Davi até disseram o seguinte: olha, o Senhor entregou o teu inimigo aí para você, né? Pode executar aí, tá aí entregue para você. E Davi, o que ele fez? Davi falou: não, contra o ungido do Senhor de maneira nenhuma eu vou fazer tal coisa. Olha a diferença de comportamento com Absalão, né? A cegueira de Absalão, né? Absalão achou que ele poderia tirar Davi, né, do trono dele. Ele achou que eu sou um cara, né? E a Bíblia até diz, né, que o cabelo dele, né, quando ele cortava era um peso ali de quase 2 quilos, né? Porque ele era bonito, era um cara formoso, né? E aí ele achou que de repente, né? De repente não, ele achou que ele poderia usurpar o trono, né? Ledo engano, né? Mais uma vez dizendo, sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Desculpem utilizar esse bordão popular, quer dizer, essa brincadeira popular, né? Para falar de uma coisa tão séria, mas enfim,
quem vai contra os planos do Senhor, quem vai contra aí os desígnios, quem vai contra o ungido dele, vai se dar mal, né? Com certeza. E, desculpem, não havia a menor chance para que Absalão então pudesse ter algum sucesso nessa empreitada dele, né? Então o que fica muito claro como lição para nós é que sejamos muito cuidadosos, né? Que não jamais ousemos, né, fazer alguma coisa que assim vá contra a vontade do Senhor, porque o destino disso é fracasso com consequências graves e trágicas, como aconteceu com Absalão, né? Então isso fica muito claro aí nas páginas da Bíblia, né? Como é assim, quem ousa fazer alguma coisa nesse sentido aí se dá mal e se dá muito mal, né? O primeiro a se dar mal foi o próprio Lúcifer, que foi tentar, né? Tentar alguma coisa contra o Senhor, e aí aconteceu o que aconteceu com ele, né? Ele aconteceu, enfim, aconteceu que ele foi transformado em Satanás, né? Ele perdeu toda aquela formosura que ele tinha, e aí aconteceu o que aconteceu, e aconteceu com Absalão também, né? Foi atentar contra o ungido do Senhor e contra a vontade do Senhor, né? A cegueira espiritual dele, né? A cegueira dele de não ver, né? Não ver que ele estava indo contra o plano exatamente de quem? Daquele que é o Criador dos céus e da terra, né? Não façamos isso jamais. Não desafiemos jamais a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor na nossa vida e na vida de ninguém, né? E que tenhamos então não sejamos cegos espirituais, sejamos sim, que a gente consiga abrir os nossos olhos espirituais para poder enxergar a vontade dele para nós, para que a gente possa efetivamente, a gente possa ter a gente possa estar sempre dentro da vontade dele para a nossa vida e para a vida e para o contexto da história, né? Sejamos assim, e que o Senhor então nos abençoe, que Ele nos ajude a entender sempre a vontade dele para a nossa vida e que a gente consiga sempre estar dentro de uma forma harmônica na história, na história que o Senhor está escrevendo por meio de nós. Ok? Deixo então meu grande abraço, que o Senhor nos abençoe. Eu espero que o estudo da palavra ela cada vez nos traga cada dia mais entendimento a respeito da santa pessoa do Senhor. Um grande abraço, até a próxima.